Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que com alguns não, gente. Eu sei que algumas pessoas que estão me assistindo agora vão responder não, Mari, não tá tudo bem. Gente, nós temos vivido numa era, assim, de um nível que o ser humano, que as pessoas estão vivendo um nível de ansiedade, de angústia, de depressão muito grande. Eu sei disso porque eu trabalho com pessoas, eu recebo e-mails todos os dias, eu recebo direct, mensagens pelo Facebook, YouTube, enfim, eu recebo centenas de mensagens, de depoimentos, de coisas por dia, de pessoas angustiadas, pessoas sofrendo, pessoas que me falavam que estavam pensando em suicídio, com nível de angústia muito grande, sem vontade de viver, sem ânimo pra vida. A gente tem vivido uma época que nunca foi tão grande assim, a ansiedade. E algumas pessoas me mandam depoimentos falando assim: Mari, nossa, só de ouvir a tua voz, só de ver os teus vídeos, só a tua voz me acalma, você passa uma paz, uma tranquilidade, como que você consegue isso? Você parece que tá sempre feliz, tá sempre rindo. Gente, na verdade não sou eu. A questão é que eu vou buscar na fonte isso. Por quê? Por exemplo, quando o nosso celular tá sem bateria, o que a gente faz? A gente tem que recarregar. E o que eu faço? Eu vou recarregar a minha energia, as minhas forças na fonte. E quem que é a fonte? A fonte para mim é Deus. A fonte para mim é Jesus. Essa é a minha crença, essa é a minha fonte. Talvez você tenha a sua fonte, a sua forma de buscar, de se preencher, de se renovar, mas a minha é essa. E eu vejo as pessoas tão preocupadas, tão ansiosas, tão com medo do dia de manhã, sofrendo, angustiadas, não conseguindo viver o hoje, o aqui e agora, o presente. Sabe, tem pessoas que não veem os seus filhos crescendo, que não desfrutam a vida, que elas querem muito conquistar uma coisa, mas daí quando elas conquistam, elas não conseguem desfrutar daquilo ali. Elas comemoram na hora, que legal, podem até comemorar, brindar, tudo, mas poucos dias depois ela já tá insatisfeita com aquilo, ela já quer outra coisa, ela não consegue desfrutar daquilo que ela tem, ela não consegue desfrutar da família que ela tem, ela tá sempre olhando pra fora, olhando pros outros, se comparando com as outras famílias, se comparando com as outras pessoas, querendo, né, mulheres, tipo, vendo redes sociais, querendo ser como a blogueira tal, como a atriz tal, como a fulana de tal, se vestir como tal, querendo ser uma cópia de outras pessoas, quando você é um ser único, o teu cabelo é único, o teu corpo é único, o teu rosto é único, tuas digitais são únicas, você é único. E às vezes a gente fica buscando querer ser uma cópia de outras pessoas. Não que a gente não pode ter pessoas pra modelar, ter pessoas como exemplo pra gente, né, se espelhar, pra gente seguir, mas não perder a nossa individualidade, a nossa identidade. Saber em quem que você tá se espelhando, quem que você quer modelar. Não tem nada de errado você querer modelar alguém, mas é importante saber quem que você quer modelar. Às vezes, tipo, a blogueira ou a modelo, a atriz, ou não sei o que lá, que você tá vendo nas redes sociais lá, parece ter uma vida perfeita, mas não tem. Não existe, gente, a vida perfeita, quem não tenha problemas. Vocês falam que eu tô sempre rindo, que eu transmito paz, que eu tô sempre em paz. Eu também tenho os meus problemas. Só que o que acontece quando eu tenho problemas? Eu vou buscar na fonte, eu vou buscar naquele que pode resolver o meu problema, naquele que vai trazer uma paz pro meu coração, uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que pode estar caindo o mundo ao teu redor, mas o teu coração tá em paz. E quem dá essa paz é Jesus. Tem um versículo que ele fala assim: eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo dá. E fala também que a paz que ele dá excede todo o entendimento. Ou seja, todo entendimento assim, peraí, mas como que essa pessoa tá em paz? Como que essa pessoa tá feliz? Tipo, tá um monte de pepino acontecendo na vida dela, tá tudo errado, olha o jeito que tá o mundo, não sei o que. Tá um temporal em volta e a pessoa tá em paz. Porque ela tem uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz é Jesus que pode dar. E a gente só sente ela quando a gente vai pra presença dele. Algumas pessoas, é engraçado que eu recebo umas mensagens às vezes perguntando: Mari, ensina como ter intimidade com Deus, como ter essa intimidade com Deus que você tem. Eu nunca falei, gente, em vídeo nenhum. Vocês podem assistir todos os meus vídeos aqui no YouTube. Eu nunca falei, gente, eu tenho intimidade com Deus. Não, seria muita pretensão minha, né? Nunca falei isso. Mas de alguma forma vocês enxergam isso em mim. Então, eu busco ter um relacionamento com ele, sabe? Ele é minha fonte, é pra ele que eu corro, é pra ele que eu vou, tipo, pra onde eu dobro os meus joelhos. Porque uma pessoa que tá de joelhos dobrados, de coração inclinado também pra Deus, ela nunca vai cair. Dificilmente ela vai cair. E se ela cair, vai ser pra aprender alguma coisa. Deus vai permitir, porque Deus tem algo para ensinar para ela ali. E eu tava lendo algumas palavras que Jesus falou, pensando, né, no nível de ansiedade que as pessoas têm vivido hoje, de angústia que elas têm vivido, de sofrimento. E eu lembrei dessas palavras de Jesus que fala assim, ó: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, o que beber, ou com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E não é o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu.
Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A gente não pode, né, gente? Por mais que a gente se preocupe, tem coisas que a gente não vai resolver. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Salomão foi o homem mais rico que já existiu, o rei de Israel, e o homem mais sábio que já existiu. E Jesus está falando assim, olha, nem Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, ele se vestiu como um lírio do campo. E aí ele continua, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que nós vamos comer ou o que vamos beber. Aqui ele fala comer e beber, mas serve para qualquer tipo de angústia, de ansiedade, de preocupação, né, gente? Ou o que nós vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele não fala, e algumas dessas coisas vos serão acrescentadas. Não, ele fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, quando ele fala todas, é todas, essas coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus, Mari? Onde que tá o reino de Deus? Como eu busco o reino de Deus? Eu já falei pra vocês em vários vídeos aqui, o reino de Deus tá dentro da gente. Quando foram perguntar pra Jesus onde que deviam adorar, onde que tava o reino de Deus, o que era o reino de Deus, ele falou, o reino de Deus está dentro de vocês. Tem vários vídeos, se você tá chegando agora no meu canal, não assistiu, assista os meus vídeos, tem mais de, hoje, né? Hoje tem mais de, sei lá, 80, 90 vídeos aí no canal, e vários eu falo de como você chegar nesse reino que tá dentro de você. E quando você chega, você alcança uma paz que excede todo o entendimento, uma tranquilidade tão grande, porque tem uma parte que fala assim, pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer-se dele? Então imagina uma mãe, ela tem um bebezinho lá que ainda ele tá amamentando, pode essa mãe se esquecer do seu bebê? E aí Deus fala, ainda que ela esqueça, eu não me esquecerei de ti, ainda que te abandonem pai e mãe, eu não te abandonarei. Então assim, esses dias eu tava conversando com uma pessoa que ela falou, os meus pais não me queriam, Mário, meus pais não queriam que eu nascesse, tipo, eu nasci por acaso. Não existe acaso. Se você tá aqui é porque Deus quis que você estivesse aqui. Não interessa se teu pai não quis, se a tua mãe não quis, se você tá aqui foi porque Deus quis. E a vontade dele é maior do que qualquer pessoa, não importa, ele usou teu pai e tua mãe, mas ele realizou o propósito dele de você estar aqui. Então você não é uma obra do acaso. E ainda que te abandonem pai e mãe, ele fala, eu não te abandonarei. Ainda que uma mãe esqueça do seu bebê que mama, eu não me esquecerei de ti. Então assim, uma mãe se esquecer de um bebê que ela ainda tá amamentando, é tipo, ele coloca como uma coisa absurda, praticamente impossível de acontecer. Mas, ainda que isso aconteça, ele não vai se esquecer de ti. Mari, como que eu faço para buscar esse reino? Como que eu faço para buscar essa intimidade, para buscar essa paz, para buscar... Porque, gente, por mais que eu traga palavras aqui para vocês, e eu procuro sempre pedir a orientação dele, eu falo, Deus, se você não falar comigo, não vou gravar vídeo. Não vou chegar lá e falar por falar. Você conhece o coração das pessoas que vão assistir esses vídeos, você sabe quais são as necessidades do coração delas, você sabe o que elas precisam, e eu não vou chegar e gravar um vídeo simplesmente por gravar. Então, se você não falar comigo, não me dizer... o que é pra eu falar, que tema que é pra eu falar, não vou falar. Se você não for comigo, eu não vou. Entende? Então, tipo, eu busco na fonte. E é essa fonte que me traz toda a paz, que ainda que eu possa ter problema, tá passando por alguma coisa, tem uma paz dentro de mim que me faz ter confiança. E vocês lembram uma história de uma vez que Jesus, não é uma história, é verdade, né? Mas a Bíblia fala de Jesus que ele tava andando sobre as águas. Os discípulos estavam lá no barco, no meio do mar de noite, e Jesus foi andando sobre as águas pra encontrar com eles. E aí diz que os discípulos ficaram, tipo, morrendo de medo. Meu Deus, o que é isso? É um fantasma? Porque só viu umas vestes dele, né? Vindo lá, e Jesus falou, calma, sou eu. E o Pedro, né, que era o mais impulsivo, mais metido e tal, falou, Senhor, se é você, então me manda ir ter contigo, me manda, tipo, ir até você. E Jesus falou assim, então vem, Pedro. E Pedro foi, e Pedro caminhou sobre as águas. Só que fala que a hora que Pedro começou a olhar pro vento, pras ondas, tudo, ele teve medo, ele temeu, e ele começou a afundar.
E quando ele começou a afundar, ele, Senhor, tipo, me socorre. Jesus deu a mão e falou, por que você teme, homem de pequena fé? Uma coisa assim, sabe? Tem várias passagens que Jesus fala, por que vocês temem, homem de pequena fé? Como ele falou ali agora. Então, é a fé, gente. O que significa a fé? Fé é a certeza das coisas que não se veem. Esse é o significado da palavra fé. É certeza. Você tem certeza das coisas que você não vê. O que aconteceu com Pedro? Pedro, ele começou a afundar quando ele olhou para as circunstâncias, quando ele olhou para as ondas, para o vento. Ele tirou os olhos do mestre. Aquilo que eu falei, talvez você se espelha, né, na atriz tal, na modelo tal, na blogueira tal, não sei o que, não tem problema, cada um tem, né, a sua inspiração, a sua modelagem. O meu ideal, o meu modelo é Jesus, tipo assim, ele é meu principal modelo, ele é a pessoa que eu quero me tornar mais parecida, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. E para isso eu tenho que conviver com ele. E algumas pessoas falam, Mari, mas eu busco isso que você fala, assim, já busquei, já falei com Deus, mas eu não sinto nada. Gente, a gente não desenvolve intimidade com a pessoa do dia pra noite, né? Por exemplo, se você conhecer uma pessoa hoje, você não vai ser íntima dela falando com ela hoje uma vez só. E aí vocês vão se encontrar de novo, vão conversar de novo, e aí de novo. E com o tempo você vai conhecendo aquela pessoa, você vai desenvolvendo intimidade. E aí sim, e aí você começa a conhecer aquela pessoa te conhecer, e chega num nível de intimidade que só de você olhar no olho de uma pessoa, você já sabe o que ela tá sentindo dessa pessoa, né? Você sabe o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando. Eu tenho uma amiga que no oi, a gente sabe uma como que a outra tá. Só de falar oi, você não tá legal hoje, né? Porque a convivência, a intimidade. E com Deus é a mesma coisa. É a convivência, a intimidade. É ter fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu não tô vendo ele, mas eu sei que ele tá aqui porque eu sinto. Porque quando você começa a ter intimidade, você começa a sentir, você começa a escutar a voz dele no teu coração. Não é tipo, nossa, um anjo, um negócio sobrenatural que vem, que acontece, um anjo aparece pra você. Pode aparecer, mas você vai aprender a escutar a voz dele. O teu coração vai saber discernir quando é ele falando, porque você vai se tornando teu íntima, que ele vai começar a falar contigo no dia a dia, assim, entendi. E quando você desobedece, quando você faz o contrário, você, tipo, sente uma tristeza, você fala, puxa vida, fiz errado, entristeci ele, porque quando você ama alguém, você não quer entristecer. Você quer, tipo, fazer tudo pra alegrar essa pessoa, pra fazer o bem pra ela. E aí você vai começar a sentir, teu coração vai começar a discernir a voz dele. O que aconteceu com Pedro? Pedro, enquanto ele tava olhando pro mestre, ele tava caminhando lá sobre as águas, todo mitidão, tipo, eu imagino que ele devia estar pensando, né, com os outros discípulos lá, viu? Vocês estão aí no barco, só eu tô andando sobre as águas. E ele todo metido, andando sobre as águas. Mas o que aconteceu? A hora que ele olhou pro vento, que ele olhou para aquelas ondas, que ele olhou para tudo, a Bíblia fala que ele temeu. Que ele teve medo, e quando ele olhou para as circunstâncias, ele começou a afundar. E o que acontece nas nossas vidas quando a gente começa a olhar para as circunstâncias? Nossa, as circunstâncias estão todas contrárias, tá acontecendo um monte de coisa. Nossa, eu não consigo ter um relacionamento bom, a minha vida financeira tá difícil, eu não consigo um trabalho, eu não consigo isso, aquilo. As circunstâncias às vezes estão contrárias, mas quando você olha para o mestre, você não olha para as ondas, nem para o vento, você anda sobre as águas, coisas sobrenaturais começam a acontecer na tua vida. Tem coisas que não se explicam, gente. A ciência era, né, tipo, a gente acreditava que a ciência era inimiga da fé, que a fé era uma coisa, né, tipo, subjetiva, invisível, sobrenatural, e que a ciência é algo concreto, comprovado. Mas olha que legal, a física quântica comprovou a fé. A física quântica chama, por exemplo, o poder da visualização, aquele livro que chama O Segredo, tudo que fala do poder da mentalização, da visualização, que o nosso cérebro não sabe distinguir o real do imaginário. Então, quando você visualiza uma coisa, quando você sente aquela coisa, você tá vibrando naquela frequência e você tá atraindo isso pra você. É a mesma coisa que fé. Né? São linguagens diferentes, mas que dizem a mesma coisa, aquilo que a Bíblia já falava lá atrás, independente da tua fé, gente, da tua crença, independente, a Bíblia é um livro milenar e que tem muita sabedoria ali. Então, assim, aquilo que a física quântica, que a ciência está comprovando hoje, a Bíblia já dizia lá. A ciência fala de energia, de poder do pensamento, de visualização, e sim, tudo isso funciona. Eu trabalho todas essas coisas no coaching. E essas coisas traduzidas em outras palavras é a fé. Então algumas pessoas falam, não, falar de energia, falar de não sei o que, não é de Deus. Tipo, tem nada a ver. São palavras diferentes, mas que dizem a mesma coisa. Entendeu? Então quando você tem fé, quando você acredita, mesmo sem ver, isso você começa a atrair pra você. É preciso ter confiança. E essa confiança você só vai ter num relacionamento com Deus. E como que eu faço, Mari, pra ter esse relacionamento? Entra no teu quarto.
fecha a tua porta. O próprio Jesus falou isso. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não faz na frente de todo mundo para que todos vejam, nossa, como ele é espiritual, tudo. Não, vai lá, fala com ele. E ele fala assim, não pense que por muito repetir as coisas vocês vão receber. Por exemplo, ele ensinou o Pai Nosso como um exemplo. Não que você tem que ir lá, tipo, Pai Nosso que estás no céu, santificado, blá blá blá. Pai Nosso, blá 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 blá. Tipo, você tá ali repetindo uma coisa, mas teu pensamento tá em outro lugar, você não tá presente ali. E Deus sabe. Mesma coisa, você tá com um amigo ali, já teve vezes de eu estar com uma amiga e ela tá, tipo, conversando comigo e eu vi que ela tava no mundo da lua, ela tava passando por um negócio e eu falei, tipo, você não tá aqui, você nem tá escutando o que eu tô falando. E você acha que Deus não vai saber quando a gente não tá ali também, não tá presente, não tá falando de todo o coração? É claro que ele sabe. O que adianta você tá repetindo com a tua boca, mas o teu coração não tá ali? Então, como que você faz? Você vai conversar com ele, como você conversa com um amigo. E talvez no início você não vai sentir nada. No primeiro dia você não vai sentir nada. No segundo dia você não vai sentir nada. No terceiro dia você não vai sentir nada. Mas persevere. Aquilo que eu falo, tipo, você não vai plantar um pé de limão hoje e amanhã você vai fazer uma limonada. Não, tu vai plantar a semente, você vai regar, vai esperar crescer. E daqui a pouco começa a dar fruto e aí sim você vai poder desfrutar desses frutos. E assim também é um relacionamento com Deus, é uma relação, é essa intimidade. Você vai fazer um dia, você vai entrar no teu quarto, você vai dobrar o teu joelho, você vai fazer, não precisa ser no teu quarto, onde você quiser, né? Ele tá em todos os lugares. Então assim, talvez você não vai sentir nada no primeiro dia, segundo dia você não vai sentir nada, terceiro dia você não vai sentir nada. Continua, seja perseverante. E quando você começar a sentir, é algo tão viciante que você fala, eu quero mais disso. E você vai querer mais. E você vai falar, nossa, eu quero sentir isso de novo, porque a hora que ele te visita, a hora que a presença dele vem, é uma alegria, até a tristeza salta de alegria. Já pensou isso? Que gostoso? Até a tristeza salta de alegria. Então, não importa que esteja caindo o mundo ao teu redor. Se você tá na presença dele, você vai sentir alegria. Porque fala que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Olha isso. Então, na presença dele, o reino que tá dentro de você, o que é o reino? Paz, justiça e alegria. Então eu penso assim, quando eu não tô sentindo paz, quando eu não tô sentindo alegria, peraí, eu tô desfocada, eu tô desviando do caminho, então deixa eu voltar pro caminho, porque o caminho do reino é paz, justiça e alegria. Paz, você vai sentir paz, aquela paz que ele nos deu, que ele falou que excede todo o entendimento. Justiça, você não precisa se preocupar se alguém fala mal de você, se você sofre uma calúnia, sabe, uma injustiça, não se preocupe, porque ele fala, minha é a justiça, deixa que eu vou resolver isso. Então, entrega, descansa. Se alguém tá te fazendo mal no teu trabalho, se alguém tá falando mal de você, seja onde for, se alguém tá te caluniando, se alguém tá tentando te atingir de alguma forma, descansa em Deus, é Ele a tua justiça. Não tenta fazer com as tuas mãos, eu vou retribuir da mesma forma, estão falando mal de mim, eu vou falar mal também dessa pessoa. Entrega pra Deus, fala, Deus, você tá vendo? Faça justiça, a justiça é dele. Então é paz, justiça e alegria. E aí sim, quando você entrega, quando você confia, você sente uma alegria tão grande. Então tudo que você fizer com a presença dele, tudo vai prosperar. Independente do que esteja acontecendo na tua vida, busque a fonte, independente da tua fé, naquilo que você crê, pratica a tua fé, busca a fonte, desenvolve a tua vida espiritual, busca o reino tá dentro de você, não tá fora. Ele falou que ele não ia habitar em templos feitos por mãos humanas. Não que a gente não tenha que ir, faz bem sim. Agora, é aqui dentro. A principal relação, intimidade, é aí dentro de você. Não olhe para circunstâncias, não temas, ele é contigo. Só vai para a presença dele, entrega, confia, persevera, até que você consiga sentir e viver essa intimidade. Ok, gente? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu curtir aqui para mim, de se inscrever no meu canal, aciona o sininho que tá aí para você receber as notificações dos meus próximos vídeos, deixa lá embaixo o seu comentário para mim e se cadastra na minha lista VIP. É só você clicar no link que tá aqui embaixo, cadastrar seu e-mail para você receber os meus conteúdos e também notificação de quando tiver aberto uma nova turma do meu programa De Uma Vida Comum para uma Vida Extraordinária, ok? Um beijo grande, fica com Deus, busca essa intimidade, busque o reino e todas as coisas serão acrescentadas. Um beijo grande, a gente se vê no próximo vídeo.